Estamos no Ação e Reação nesta sexta-feira de sol, dia 10 de julho de 2020. Dia 10 é aquele dia complicado, né? Banco lotado, com aquela continha de celular que veio por internet, você não viu a conta e depois vem, se você não paga a conta, começa a tirar os teus créditos, a internet fica mais fraca, você vai no banco, tá lotado, o banco, em vez de aumentar o horário, diminuiu, das 10 às 2, tem aquela fila enorme, parece fila de supermercado quando tem liquidação de televisão, de tal, fica aquela fila lotada nos bancos, né? E realmente, até no caixa eletrônico, então a gente que esquece uma continha e deixa pagar por dia 10, se você não tiver o aplicativo, né, de banco no seu celular, fica bem complicado e a coisa complica muito, né? Bom, hoje eu estou aqui com a Procuradora-Geral do Município, a Renata Reis, grata satisfação aqui, sempre quando vem no programa a gente tem muitas informações, lembrando que a nossa região agora passou para a zona amarela, onde teve um entreveiro ali do Rogério Santos com o Correia, o Rogério Santos anunciando que Santos deveria ser amarelo, e o Correia falou que deveria ser, tá no Facebook, gente, tá no Facebook, falou que ia continuar na nossa categoria, na laranja, ou seja, que não ia mudar de fase, mas o Rogério Santos tinha uma informação talvez mais privilegiada que o Marcelo, que o Correia, né, nosso deputado, e de repente o Rogério Santos acertou, mudamos de fase, aí se puder pôr uma mapinha aí, mudamos de fase, estamos numa fase mais privilegiada, né? Que o comércio pode abrir com mais flexibilidade, tá lá, olha, a Baixada Santista, olha o Dória sorriu pra gente aqui, ele viu a Baixada com bons olhos, olha lá, tudo amarelando, estamos quase ficando verde, e depois azul, né? Então, estamos amarelo, tem cidades que pioraram, né? Franca, Ribeirão Preto, Campinas, a Grande Campinas, São José do Rio Preto, onde o Santos foi campeão, não, Araçatuba, né? Araçatuba, São José do Rio Preto, onde o Santos foi campeão em 2004, campeão brasileiro, tá tudo vermelho, tá tudo engessado. O resto do estado tudo amarelo e a Baixada Santista, tal, estamos ali no ABC, estamos amarelo, estamos melhorando, né? Isso pessoas que estão menos pessoas que estão morrendo, os leitos hospitalares estão mais vazios, o combate que está sendo feito pelas prefeituras, então realmente nós mudamos de fase e eu acho que vou apresentar a Renata aqui e depois nós vamos discutir esse assunto. Renata, grata satisfação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Filete, boa tarde a todos que estão nos assistindo, mais uma vez muito agradecida pelo convite, eu sempre gosto muito de vir aqui, estava um pouquinho afastada, né, por conta da pandemia, mas agora se afastou a gente um pouquinho, a gente está um pouquinho distante, a gente consegue conversar aqui no estúdio, que eu ainda sou das antigas, eu ainda prefiro esse contato do que o virtual. A gente está trabalhando muito agora, participando de programas, rádio, a televisão pelos aplicativos, né, de videoconferência, mas é uma alegria sempre estar aqui com você e revê-lo. Muito obrigada pelo convite. Eu queria dizer, você nunca teve fora dos nossos planos aqui, mas também como você tem uma agenda cheia e nosso programa trabalhava com 2 pessoas, né? Então eram 10 convidados por semana e hoje passou para 5. Então todo mundo que vinha de 15 dias, infelizmente passou para um mês. Alguns, como o João Vilela, boa tarde, João. Se o João já estiver aí, o João que está online vai participar do programa, grata satisfação. O João Vilela, porque ontem não tivemos online, e eu até estava esquecendo desse mecanismo aí, mas grata satisfação, João Vilela, que é pré-candidato pelo Partido Novo a prefeito de Santos. Um abraço, João, comerciante, empresário e advogado também. Muito obrigado por participar. Obrigado, Filete, prazer estar com você. Renata também é uma pessoa que eu gosto muito. Renata é uma pessoa muito educada, muito civilizada, conhece muito a nossa cidade. Parte jurídica, então, é a pessoa que mais conhece, com toda certeza. Então, realmente, é um prazer estar com vocês. Rogério Santos acertou ontem, o João. O deputado Correia falou que não ia mudar de fase, que era minha responsabilidade, e o Rogério Santos falou que ia mudar. De manhã todo mundo ficou tenso, mas acabou mudando agora e o Rogério acertou, né? O Rogério acertou e o deputado estadual errou. Essas briguinhas que tem de Facebook, né? Mas tá tudo certo. O que você vê com a fase amarela? Você vê progresso? Como é que você olha para essa fase? Eu vejo muito positivo, Filete. Nós conseguimos sair dessa fase laranja, passar para amarela.
e depois para verde, que a gente espera muito também. O comércio estava muito fechado, muito tempo fechado, 4 horas é absurdo, porque concentra muitas pessoas. Então nós temos que ter realmente a fase, já passa para 6 horas, já facilita uma série de coisas, já possibilita umas regras de distanciamento. Restaurantes também está uma situação muito complicada, os shoppings também está uma situação muito difícil, porque é muito tempo, pouco tempo aberto, né? 4 horas, você não consegue viabilizar o negócio. Então, 6 horas é uma grande conquista e nós temos que preparar tudo para a gente manter essa classificação e depois alcançar a verde, não regredir. Então, é um trabalho que tem que ser feito por todos, poder público, população, todo mundo junto realmente, se preocupando, usando a máscara, usando álcool gel, mantendo a distância, fazendo um trabalho realmente que é de cada um. A responsabilidade é de todos, sem dúvida nenhuma, tem que ter muita responsabilidade nessa hora, e o poder público tem sido bem austero, e tem que ser realmente para algumas coisas, não tem jeito a gente pensar que dá para abrir tranquilamente tudo que não dá. Nós vamos fazer um trabalho contínuo, tanto o governo do estado, o governo municipal, a região toda tem feito um trabalho bem razoável, o governo federal também, procurando fazer o que dá para fazer. Nós somos um país que não é possível fazer certas coisas, um país pobre realmente, tem que voltar a funcionar as coisas, porque daqui a pouco já tem, segundo a ONU, 1/3 das empresas vão quebrar esse ano, então é lastimável. A questão do emprego também é outra questão que nós temos que procurar manter. Então nós temos que fazer tudo com muita responsabilidade. Eu concordo que a gente tem que ter um trabalho muito sério nessa hora, tanto os lojistas, quanto os empresários, quanto a população, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho visto muita gente sem máscara, não dá para aceitar dessa forma, vocês têm que tomar um cuidado muito maior. As pessoas acham que passou a pandemia, não passou pandemia nenhuma. Nós estamos numa situação muito grave, mas estamos melhorando, isso que é importante. Estamos com leitos aí do hospital, não faltou para ninguém, isso é fundamental, mas nós temos que tomar muito cuidado ainda, não podemos regredir de fase. Essa é a minha grande preocupação, é que todo mundo seja responsável, que tenha mais transporte público, principalmente, para diluir. Acho que a regra agora tem que ser diluição. Poucas pessoas por metro quadrado, essa tem que ser a regra. E é assim que a gente espera ver. Poucas pessoas no metro quadrado no shopping, nas lojas, em todos os lugares. É diluição que acho que é a regra certa que nós vamos acertar isso aí. Bom, realmente você que está assistindo o programa pelo canal 8 da Vivo, 11 da NET, www.tvcomsantos.com e nosso Facebook agora do Ação e Reação no Ao Vivo. O Facebook tem alcançado muita gente, né? O Cídios Catarino, Adel, todo mundo está capitaneado aí pelo Reale, pelo Bruno, pela Vitória, pela Gisele. Então nós estamos também alcançando pelo Facebook e também você que vê a reprise às 23 horas e 1 hora da manhã. Renata, realmente avançamos de fase, é uma coisa interessante, né? Como é que você vê, nós estávamos conversando aqui nos bastidores com distanciamento, nós estávamos conversando nos bastidores de máscara e com distanciamento, como o João Vilela comentou, e nós estávamos conversando sobre a questão do Japão, e daqui algumas pessoas têm essa origem, que em São Paulo tem gripe, eles põem máscara. E muita gente, há 5 anos atrás, fala, pô, o cara, por que ele está com máscara? Ele está com medo da poluição de São Paulo? Isso aqui não diminui muito a poluição. Ele está com medo de quê? Não, ele está protegendo os outros, que muitas vezes ele está gripado, e por ter uma cultura milenar, ele coloca a máscara para não contaminar os outros. Que isso aqui é muito mais proteção para o meu semelhante, humano, evidentemente, do que para mim, né? Então, se a Renata usa máscara, ela está me respeitando. Se eu uso máscara, eu estou respeitando ela. É uma coisa de namastê, né? O teu Deus é meu Deus. É um respeito que tem. Não é que essa máscara aqui, ela protege também, mas ela protege mais a pessoa que você está conversando com ela, tudo. Então, é importante até, como o João falou, a gente não descuidar. E eu queria saber, em cima disso, Renato, como é que você vê o nosso crescimento aqui, lembrando que as pequenas e médias empresas que dão 70% dos empregos no país, né? Primeiramente, eu queria dar boa tarde também para o João. Feliz de estar aqui com você. O João é uma pessoa também que eu gosto e respeito muito e sempre aprendo com ele. Ele sempre tem algo importante e tem muita cultura e muita sabedoria para nos ensinar em cada conversa que nós temos. As opiniões dele sempre vêm para somar. João, prazer em ver você.
Muito assunto hoje, né, o Filete? Com essa notícia agora que nós já aguardávamos ansiosos pela reclassificação do município, nós entendemos aqui em Santos, já vínhamos noticiando isso, o prefeito nas redes sociais dele e também para a imprensa, que nós já entendíamos que estávamos fazendo um trabalho desde que a pandemia começou, muito duro, muito pesado, né? Muito investimento mesmo na cidade, para que a gente pudesse enfrentar a pandemia da melhor forma possível, protegendo a nossa população e deixando o sistema apto a atender e não colapsar. O nosso incansável secretário de Saúde, o Fábio Ferraz, trabalhou demais, diuturnamente nesse período, para que a gente pudesse trazer investimentos para a cidade, preparar a cidade para a pandemia. Então, o que aconteceu? Eu vejo que os números não tem como diminuir, né? Os números, pelo menos no nosso país, eles estão mantendo uma estabilidade. A gente assiste os telejornais, eu que assisto muito, vejo televisão até muito tarde, eu tenho acompanhado e a gente vê que o Brasil está mantendo ali um número altíssimo de mortes ainda diárias, passam de 1.000 mortes diárias por dia. Isso é triste, é preocupante e a gente tem que fazer um trabalho para prevenir a população, conscientizar a população de que o vírus ele é de uma contaminação muito fácil e altíssima e, ao mesmo tempo, preparar o sistema de saúde para que, caso a nossa população dele precise, o sistema esteja apto a receber adequadamente essas pessoas. Nós temos um número elevado realmente de contaminados no município de Santos, mas isso também é efeito da quantidade de testagem que a gente faz. Santos é uma cidade que testa demais, em números comparáveis a países europeus. Nós somos talvez a cidade do Brasil que mais testa. E por ser cidade polo também, muitas pessoas, como os hospitais, não desmerecendo os outros, mas os maiores estão aqui em Santos, muitas pessoas vão para cá e também aumenta o índice, né? Isso. De leitos. Isso, é por isso todo esse nosso trabalho, inclusive do Executivo, juntamente até com uma parcela de trabalho nosso lá na Procuradoria, foi a questão da ação judicial que a gente moveu em relação aos navios de tripulantes, para que evitasse o desembarque indiscriminado dessas pessoas na cidade, os bloqueios que nós fizemos, as medidas restritivas de acesso aos locais públicos, os bloqueios nos feriadões para evitar. É uma medida antipática? Mas nós não podemos permitir que a nossa cidade vire um local para descanso e passeio na quarentena. Não é momento de passear, não é momento de tirar férias, não é momento de descansar em outra cidade. É o momento daqueles que têm condições de ficar em casa, ficarem, para que a gente possa permitir que aqueles que precisam trabalhar, que precisam retomar gradualmente, principalmente as atividades comerciais, que foram um setor que sofreu demais nesse período, possam fazer isso com segurança. Então, eu acredito que essa nossa passagem hoje, né, oficialmente, porque nós aqui em Santos já acreditávamos que numericamente nós já estávamos na fase amarela há uma semana ou duas atrás, mas a gente precisa, por conta da decisão do Tribunal de Justiça, de um reconhecimento oficial do Estado. Esse reconhecimento oficial do Estado hoje, ele realmente coroa um sucesso do trabalho, tanto do poder público, como também, eu quero crer, lógico, com algumas exceções, mas a colaboração da nossa população e do nosso setor comercial, que tem conversado muito com o poder público, inclusive na elaboração de todo esse plano gradual de retomada. O poder público tem conversado com todos os setores e eu acho que houve uma colaboração. A gente abriu os shoppings e a gente não teve notícias nos nossos shoppings daqui da cidade, por conta dos protocolos que nós estabelecemos, de nenhum colapso, de filas extensas nas portas. Então, assim, eu acho que dentro do que é possível fazer, nós estamos tendo sucesso, tanto nas medidas de restrição, como agora nas medidas de liberação gradual dessas atividades. E parabenizar também o poder público, parabenizar as pessoas também, principalmente essas pessoas como minha mãe,
citando ela como exemplo, mas todas que tem 85 anos e que ficaram em casa, que tem um supermercado embaixo do prédio dela e não vai nem no supermercado. Ou seja, você acha que a pessoa também não precisa ver gente na rua? Tudo bem que ela tem uma janela para a praia, né? Mas ver gente na rua, a pessoa não precisa andar, fazer sua caminhada e tal, mas elas se abdicaram desse conforto, desse prazer, deste... importantes mecanismos para a saúde, né? Que a pessoa fica andando 3 meses no apartamento, falando com os filhos numa distância de 3, 4 metros, não poder dar um abraço num filho, numa nora, num neto, é muito complicado, né? É muito complicado. E nós estamos seguindo esse protocolo. Porque a gente sabe, se minha mãe pegar doença, é muito complicado. E ninguém quer ser o pai desse monstro. Ninguém quer porque é o pai. Então ninguém chega, porque se alguém chegar e ela pegar, vão falar, pô, mas tu também chegou lá na casa, você foi na casa dela e ficou lá no sofá, tal. Ela não vai impedir que o filho, mas nós estamos tomando todas as precauções. Então o pessoal da terceira idade, que tem muita gente em Santos, alguns não tiveram como, que trabalham e tal. Mas o dia eu fui numa mecânica do Rafael, pai dele tem 70 anos, é um leão, está afastado. A minha mãe tem 85 anos, era gerente da loja, afastada. E prejudica, porque a burocracia é enorme, né? Nós ficamos com essa burocracia, mas afastada. Então, muitas pessoas também da idade de ouro colaboraram muito e ficaram em casa para que a gente não tivesse um overbook nos hospitais, e aí a nossa classificação ficaria pior. Como talvez esses lugares que são vermelhos, que são o interior pujante de São Paulo, né? Um interior rico, pujante, que a do agrobusiness, do negócio, que as pessoas, muitas vezes, da terceira idade não tiveram tanta consciência, porque eu conheço muita gente de Presidente Prudente, Araçatuba, que as pessoas continuam saindo novamente, com máscara, mas que a terceira idade não ficou em casa. E aqui eu vi que a nossa terceira idade, na sua maioria, ficou em casa. E eu acho que também tem que parabenizar eles, né? A gente tem que agradecer a colaboração da população. Eu sou um pouco suspeita para falar acerca da atuação do prefeito Paulo Alexandre, mas eu acho que ele foi, como você mesmo falou aí no começo, bastante austero e bastante firme em alguns momentos. Teve até alguns domingos atrás, ele faz aquela live, né, do domingo, onde às 19 horas, né? Ele faz o balanço do que está acontecendo, os anúncios do que vai acontecer. E teve um domingo que a gente passou um final de semana aqui chateado, decepcionado, viu que a gente passa o final de semana todo trabalhando, né? E a gente começou a receber aquelas fotos, a praia ainda não tinha sido liberada, e vídeos e fotos do pessoal passeando no calçadão como se nada tivesse acontecendo, porque realmente é isso que você falou, a gente tem que entender também essa parte da psicológica mesmo, que as pessoas estão sofrendo. É difícil você ficar ali, quem tem rotina de atividade física não pode fazer, é bastante complicado. E a gente recebeu aquelas fotos e ficou triste, ficou decepcionado. Quando chegou na live, o prefeito deu uma bronca, ele estava bravo, eu até mandei uma mensagem para ele, falei, hoje você estava bravo. Ele falou, mas é porque realmente assim, e no dia seguinte a gente sentiu isso como positivo. A população realmente abraçou a ideia e começou a colaborar mais conosco. Ontem o Heraldo Santos, ele comentou aqui, o jornalista e advogado, porque esse era de fechamento de praia. Aí eu falei assim, olha, veja bem, eu não vou discutir aqui grade, não grade e tal. Mas teve um dia, e eu vou falar da minha pessoa, e eu vou me colocar no lugar também, porque quando a gente comete erros, a gente tem que ser sincero e falar. Porque o programa tem que ter um equilíbrio, eu acho que a gente sempre foi equilibrado. Erramos, acertamos, mas nunca teve aqui um prefeito de estimação e um prefeito que a gente pegou no pé. Não existiu um deputado de estimação e um deputado que pegar no pé. Outro dia eu falei dos deputados, elogiei todos, mas falei que os estaduais têm que trabalhar para conseguir verba do DAD, tem que trabalhar para diminuir o pedágio, tem que ver a Sabesp, as obras que estão fazendo aqui, enfim, tem que trabalhar como deputado menos como vereador. E eu sou cobrado por eles quando encontro na rua, mas não tem problema, porque eu não estou falando mal, são todos meus amigos, mas eu estou dando um puxão de orelha que todo mundo sabe que é verdade. E na questão esse dia, eu fazia muito tempo que eu estava sem ver o meu filho. Ele com provas na faculdade, eu trabalhando muito e tal, até pela ausência da minha mãe, dando aulas à noite, porque ainda poder tal, e estava me adaptando, porque eu tive que mudar o sistema de aulas à noite para online, então tudo isso foi negociado. Eu tinha um programa na Rádio Ômega de uma vez por semana, passei para 2 vezes por semana, tive que deslocar um programa na ética, não é porque o espaço é meu, mas eu tive que falar com o Douglas Porto, que me cedeu o horário dele, foi para baixo na grade, para que eu pudesse dar aula no mesmo horário que eu dava aula, aulas do Santa Cecília, então eu tive que me adequar na minha casa, tive que me adequar no meu espaço. Então, essa semana de adequação, eu falei, filho, vamos dar uma corridinha na praia, eu e ele, né? E nós fomos correr na praia numa quinta ou sexta-feira, né? Fomos na minha mãe,
que mora em frente à praia, conversamos com ela, levamos lá um queijinho, uma banana, as coisas que ela gosta, chocolatezinho, né? E fomos correr, eu e meu filho. Corremos do canal 4 até o canal 5, não dava para correr tanta gente. Decidimos que a gente estava esbarrando em muita gente, decidimos que acho que não podia ir para o outro lado, decidimos andar. Nós fomos até a ponta da praia. Quando chegou no canal 6, eu falei, vamos voltar, filha, porque isso aqui tá igual um shopping. Nós voltamos, entramos no carro e fomos para casa. Eu levei ele para... Então, por quê? Porque nós achamos que o ambiente não estava bom para correr na praia, que era muita gente. E eu falei para o Heraldo, se eu fosse prefeito também, não sei se grade, guarda municipal, papagaio, cachorro, eu também faria a mesma coisa que ele fez. Mesmo o doutor Ivan Sartori tendo criticado, e depois fez uma live na praia, e depois o rapaz foi pego, e depois chorou na delegacia, vai na delegacia e sustenta. Eu acho que tem que ficar na praia, ele sabe que não vai dar muita coisa, não, chorou com a guarda municipal, quer dizer, na frente do Sartori foi bacanão. Fora de... Mas eu, se fosse o prefeito, teria feito a mesma coisa. Porque era muita gente na praia, não sei se as pessoas estavam meio cheio, foi todo mundo, parecia um shopping. E eu virei para meu filho, vamos embora, que aqui pode haver uma contaminação. E eu estou me auto-denunciando porque eu estava nesse dia. Só que eu corri do canal 4 ao 5, do 5 ao 6 nós fomos andando o número de gente que tinha, e do 6 eu falei, filho, vamos voltar para o outro lado da rua, porque ninguém estava usando máscara, tal, que eu acho que aqui o negócio não está muito bom, que tem muita gente. Então, era -2, pelo menos colaboraria, e acho que outras pessoas também tiveram esse entendimento. Quando o prefeito viu aquela foto no jornal A Tribuna, no Diário do Litoral, no Ola, no Boqueirão, o prefeito deve ter apavorado, porque estava parecendo um campo de futebol, né? Aí o prefeito falou, opa, peraí, né? Eu acho que foi isso, não foi, Renata? Eu vejo exatamente dessa forma que você viu. As medidas restritivas, a gente tem que sempre respeitar a opinião das pessoas sobre as medidas, sobre as políticas, mas a gente tem que também, principalmente dos juristas, né? Os juristas, eles têm uma opinião sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade das medidas. Mas eu sempre falo que eu sou do tempo de que a gente tem que observar o Poder Judiciário. Por ora, as nossas medidas restritivas aqui, elas vêm sendo respaldadas em decisões judiciais. E não foi uma exclusividade da nossa cidade. Isso foi adotado em vários países do mundo. A Califórnia, que é um estado norte-americano altamente praiano, fechou as praias. E nós também temos essa mania de falar mal de brasileiro, né? A gente só tem mania de esculhambar o nosso povo. Só que assim, isso também aconteceu nos Estados Unidos. Quando abriu, as praias lotaram e alguns lugares... Portugal abriu praia, lotou, né? Teve que recuar. As pessoas, elas estão realmente, elas ficam cansadas. Então é um trabalho de formiguinha e de conscientização, como você falou. Isso que aconteceu com você, eu chamo de conscientização. É você olhar e falar, opa, daqui eu não devo passar. E admitir o erro parcial. É assim que eu Coletiva do governador João Dória. Vamos observar um pouquinho o João Dória, nosso governador. Ritmo normal, as obras de construção civil não tiveram paralisação, os 16 contratos da Sabesp dos coletores que irão retirar o esgoto do afluente e encaminhar para Barueri, para a estação de tratamento, estão todos assinados. As 5 unidades de recuperação de qualidade da água têm seus contratos assinados neste mês de julho e, junto com o DAE, estamos retomando todo o processo de desassoreamento. Todo o processo de qualidade do resultado tem sido aferido pela CETESB e temos acompanhado e seguido o nosso cronograma para que possamos, em 2022, ter o nosso rio limpo. E com relação à requalificação, que irá trazer maiores atrativos ao rio, a requalificação da usina São Paulo teve seu edital publicado no último dia 30 de junho, para que possamos requalificar toda aquela área. Coletiva do governador João Dória, dos seus secretários, daqui a pouco nós vamos informando o que estão falando nessa coletiva, a nossa produção vai informando, que agora está o Marcos Penido, secretário, falando, vamos passar para o João Vilela. João Vilela, as medidas de como é que você vê o crescimento da nossa cidade, agora numa classificação amarela, permitindo o comércio abrir um pouquinho mais, permitindo a volta de algumas atividades, né? Porque é sempre triste, né? Você vê um cabeleireiro trabalhando e ele trabalhando com a porta meio aberta, como se ele fosse um traficante, como se ele fosse um anticristo, um criminoso, né? Porque, na verdade, ele precisa ganhar... E o traficante tranquilo, né? E o traficante tranquilo, né, Filete? Mas não sei se tá questão... tranquilo, João. Veja, tem muita polícia na rua. Quem está falando que é tranquilo é você, eu não sei, hein?
Eu estou falando que é tranquilo mesmo, é só passar no centro de Santos, você vai descobrir. É só passar às 6h30, 7 horas ali no começo da Senador Feijó e você me conta depois. Não precisa me falar, não precisa confiar em mim, pode passar lá e ver. Não só o traficante, como o pessoal que explora a prostituição, essa parte toda. Mas o que eu concordar com a Renata, com um ponto que ela falou na rádio, e é verdade. Eu acredito que agora escancarou para as pessoas os problemas. Ela falou, olha, as pessoas estão querendo agora ter saúde, mas nunca teve saúde pública antes. E é verdade, a saúde pública é um problema muito sério. Nós vamos ter que pensar. Essa pandemia mostrou muita coisa para a gente e as pessoas às vezes não enxergavam. Eu tenho um plano de saúde, tenho um bom hospital, estou tranquilo. Não está. E tem que ver a solidariedade. O grande problema que nós temos é ver que as pessoas moram muito mal. Isso há décadas. As pessoas moram em situações precárias, sem esgoto, sem água encanada, muitas vezes sem luz, ou com uma luz de gato, que é aquela luz que é puxada, furtada da parte pública, porque elas não têm outra opção. Então, é um problema que nós temos que resolver, e isso vai ter que ser feito. Não adianta mais a gente tapar o pastel com a peleira e falar que está tudo lindo, que não está. Agora nós vimos, todo mundo viu, todas as cidades viram. Eu tenho certeza que nenhum prefeito, nenhum governador, presidente de país nenhum, quis ver a sua cidade, ou seu país, ou seu estado tendo problema. Cada um teve uma solução, alguns erraram muito, alguns erraram menos, mas todo mundo teve que ter errado, porque é uma coisa nova. Vamos lembrar que ninguém acertou totalmente em lugar nenhum do mundo, e ninguém errou totalmente. As pessoas erraram muitas vezes tentando acertar. Eu não consigo ver nenhum prefeito falando assim, não, eu quero que se dane. Não, a maioria, pelo menos a grande maioria, foi muito responsável, mesmo errando, mesmo não acertando, mas até tentando acertar. Mas o que eu me preocupo é com a população, é com o emprego, é com o desemprego principalmente, Filete. Nós estamos numa situação que 2014 a 2019, nós tivemos só em Santos, nós perdemos 20 mil empregos, porque nós temos pouquíssima liberdade econômica na nossa região e na nossa cidade principalmente. Eu acho que o grande desafio agora é permitir que venham mais empresas, que o turismo retome, quando for possível, é claro, com toda a segurança, com uma vacina, por exemplo, de uma forma muito maior, que nosso centro seja resgatado, que nós conseguimos reduzir muito ou acabar, de preferência, com cortiços, com áreas de palafita. Esse é o grande desafio para qualquer pessoa que venha agora administrar nossa cidade. Seja de qual ideologia for, seja de qual partido for, não importa. A pessoa vai ter que se conscientizar que nós temos que recuperar o nível de emprego, o número de empresas, ou uma falência muito grande, antes de pandemia, estou falando de 2014 a 2019, de muitas empresas, e nós temos que fomentar a pequena e microempresa, fomentar os serviços, fomentar o turismo. Nós temos áreas lindíssimas na nossa cidade, que nem a Bacia do Mercado, é um lugar que poderia ser muito turístico. Quem entrar vai ter que pensar nisso, vai ter que pensar nas áreas que estão degradadas da nossa cidade, e nós temos muita coisa para fazer. A cidade é uma cidade fantástica, é uma cidade que é bem tratada em alguns aspectos, em alguns lugares, mas tem muita coisa para ser feita. Em relação a enchentes, principalmente, nós vimos agora no começo do ano a situação precária nos morros, na zona noroeste, e mesmo na zona leste, e na nossa região, temos que pensar na região metropolitana. Esse que é o desafio maior. Pensar na região metropolitana da Baixada Santista. Nós somos são cidades conurbadas. Não adianta pensar, Santos está bem, São Vicente não está, Cubatão está. Não importa. Tem que ser feito um trabalho com todos os prefeitos, uma região metropolitana de verdade, um transporte público de melhor qualidade, Filete. Nós estamos com um problema seríssimo no transporte público hoje, que está lotado. Eu vi um caso, meu contador, no dia 29, eu estava lá para terminar os detalhes de imposto de renda, e ele foi notificado porque ele estava fora do horário. Veja, tinha uma pessoa dentro do escritório de contabilidade no dia 29 do mês passado, um dia antes de terminar o prazo do imposto de renda, e o ônibus passando na porta lotado. Não dá para aceitar ônibus lotado numa situação como essa. Tem que colocar muito mais ônibus ou cortar o ônibus. Falar, olha, sinto muito, nós não vamos ter ônibus, então a empresa não está conseguindo admitir. Isso tem acontecido na nossa região. Não é só Santos. São Vicente acontece da mesma forma, Santos tem acontecido dessa forma. Ônibus lotados. E o ônibus, o mundo mostrou onde se acertou e onde se errou, e aonde vai se errar mais e vai se acertar mais. Ônibus é um dos grandes problemas de proliferação do corona, porque as pessoas estão juntas. Ônibus lotados. A cidade de São Paulo foi o mesmo problema. O problema não está no comércio. A Alemanha viu realmente, quando reabriu, e fez uma pesquisa. Olha, as lojas com disciplina, com máscara, com proteção, com poucas pessoas dentro da loja,
é possível você montar. Tanto é que abriu o shopping, a Renata falou muito bem, abriu o shopping e não aumentou os casos. Abriu o comércio e não aumentou os casos. O grande problema é chegar até o comércio. É esse que é o grande desafio. Então nós vamos ter que ter hoje um pensamento para o futuro. Eu tenho certeza que todos que pensam na cidade, que gostam da cidade, querem ver um centro de Santos muito melhor. O centro de Santos hoje está decadente, e não está decadente agora, está decadente há muitos e muitos anos. Infelizmente, nós vamos ter que ter uma renovação nesse centro. O centro de Santos merece muito mais. Ele está realmente degradado. A Renata trabalha lá, ela sabe, ela passa de carro, ela sai tarde da noite, alguns casos que ela precisa trabalhar mais. Ela passa por ali, ela vê a prostituição, ela vê as pessoas ali, pessoas em cortiço, todo mundo vê. Então, tem desafios difíceis? Claro que são. São desafios muito grandes que nós temos que recuperar emprego, a permitir novas empresas na cidade, fazer um trabalho mais sério nesse ponto, melhorar muito o centro, melhorar as regiões, Passeio do Mercado, região de Cortiço, Vila Nova, são lugares, e principalmente Zona Noroeste. Zona Noroeste não está aguentando mais. Eu tenho passado lá, ontem mesmo eu passei, e você estava lá com o canal lotado de água. Claro que tem influência da maré, tem influência de uma série de coisas, mas se chovesse ali, ia ser um desastre. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas áreas mais carentes, porque a nossa cidade, e o que a Renata falou é perfeito, né? Sempre tivemos plano de saúde público, sempre foi complicado, o SUS sempre foi complicado. Agora mostrou o que era bom do SUS e o que era ruim do SUS também. Então, esse desafio que nós temos é de todo mundo, de cada um da população. Eu não quero entrar em debate ideológico, de fulano, de ciclano, isso é bobagem. Todo mundo quer melhoria da nossa cidade, e é isso que é o desafio para todo mundo. Bom, nós vamos ter que chamar o break, depois eu vou passar para a Renata. Você já sabe, telespectador, aqui no programa ao vivo você tem vez. Você vai ligar para o 13, quem está fora de Santos, 99711-5545, né? E depois eu vou passar para a Renata, ela vai comentar em cima disso, dessa abertura do comércio, da questão que o João está comentando, né? E a gente sabe que até o defensor público Alessandro, que é meu amigo do Conselho do Santos, falou dessa matéria de os ônibus, pela defensoria dos ônibus estarem em minoria na cidade, dessa questão do coronavírus. Nós vamos discutir isso aí e outros assuntos após o intervalo. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Para tudo que você está fazendo agora, que eu quero dar um recado para você que tem carro e está querendo vender o seu carro. Acesse agora www.comproSeuCarroLitoral.com.br. É um site desenvolvido por pessoas que trabalham no ramo automotivo há muitos anos. De total confiança, agilidade e, fala sério, praticidade, né? Ó, você acessando o site, você já está vendo agora algumas imagens de como é fácil você entrar no site, não só pelo computador, mas também através do seu smartphone. Lembrando, www.comproSeuCarroLitoral.com.br. Além de ser prático, né, você vai preencher um cadastro. Você vai colocar ali no formulário o seu nome, o seu e-mail, vai colocar qual é o carro que você tem, né, ano, modelo, o tipo de carro, inclusive a quilometragem. São importantes informações para que eles possam entrar em contato com você, inclusive também através do seu telefone. O legal é que no site deles já tem um link direto para você falar direto com eles no WhatsApp. Aí você tira todas as suas dúvidas. O que é importante deixar bem claro: pessoal tranquilo, rápido, transparente e total confiança. Ó, você fazendo a avaliação do seu carro, porque você é que vai marcar com eles. Você fala, olha, eu queria marcar com vocês uma avaliação no dia tal, horário tal e o local tal. Você pode ir até eles ou eles virem até você. Você que escolhe. Fala com o Sandro no 13 974 10 0987. Inclusive esse telefone está na tela também. Tem o link dele direto para o WhatsApp lá no site www.comproSeuCarroLitoral. Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Não esquece, .com.br, tá bom? Tanto no smartphone quanto no computador, você tem acesso rápido e fácil. Quer vender com tranquilidade, segurança e confiança? Ó, rapidinho o dinheiro vai estar na tua conta e eles transferem pro nome deles. ComproSeuCarroLitoral.com.br. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta na Ação e Reação, muitas participações hoje, né? Vou resumir aqui as perguntas. O Walter Alves está falando que você é uma pessoa maravilhosa, uma amiga da sua família. O Valtinho, advogado. Valtinho é um amigo de muitos anos, bastante antigo, muito querido. Ele adivinhou que nós estávamos conversando no intervalo, Walter. Pergunta para a Renata se ela tem alguma pretensão em ser candidata e que ela está sempre elegante e você também, Filete. Tá me achando elegante, Valtinho? A Renata é elegante, pô, eu sou normal. Fale. Obrigado, Valtinho. Um beijo para você. Não, eu não só não tenho pretensão de ser candidata, porque nem posso mais ser candidata, inclusive porque eu não poderia, eu teria que ter me desincompatibilizado. Então, para quem tem alguns, né, não é o seu caso, que especula, que quer saber, o Walter está perguntando porque ele realmente quer saber, não está especulando. Mas a especulação eu acho bom. Falaram que eu era candidato a prefeito, vice lá de São Vicente, e muita gente me encontrava na rua, prefeito ou vice. O pessoal de terceira idade, assim, que são meus clientes, eles falavam, por exemplo, poxa, você vai ser candidato? Vamos para tal. Eu brincava, eu falava assim, lógico que milhões de anos à frente, o Silvio Santos e o Datena sempre são chamados. E todas as eleições, desde que eu não tinha nem barba, que eu demorei para ter barba, né? Desde que eu formei, fiquei um ano nos Estados Unidos, vim para Santos, que era de Santos, mas formei na Federal do Rio e fui para os Estados Unidos fazer pós e voltei para Santos. Falaram, primeiros 2 anos eu pegava o bicho na rua, ele faz isso porque ele quer ser candidato. Depois eu e minha mãe fizemos aquela exposição de vira-lata lá, que foi Lídia Frederic, Sérgio Bacará, Tereza Bueno Wolff, pusemos todo mundo de júri, o Filete está fazendo isso porque é candidato. Se fosse candidato, não estaria lá no júri Gilberto Tafura, Delino Rodrigues, o pessoal todo vereador, eu não ia chamá-los, né? Eu chamei.
Nunca tive. Aí, uma época eu fiquei morando em São Vicente, falava, pô, o Filete mora em São Vicente, é candidato a São Vicente. Sempre falo, eu fico dando risada, né? Mas realmente, para a gente que está fora de partido, a gente tem uma dificuldade muito grande de acertar certas coisas. Por exemplo, eu, se fosse prefeito, eu ia ser um prefeito ruim, porque eu não ia aceitar, eu não ia aceitar o cara ter um cargo e não trabalhar. E às vezes o salário que o cara tem, por exemplo, em São Vicente, para um cargo de diretor, 2.800, 3.000, o cara vai fingir que trabalha. Eu não, eu ia pegar um cara humilde que pode falar problema nós vai, mas que vai trabalhar, né? Ou seja, eu pegaria um cara humilde, mas eu queria um cara que trabalhasse. E para algumas funções que eu conseguiria algum tributo, algum salário maior, pessoas competentes ao meu lado. Então, às vezes é difícil com um salário pequeno você conseguir pessoas muito capacitadas que já têm o seu negócio próprio para ir para lá. Eu entendo toda a dificuldade, mas eu também entendo das capitanias hereditárias, das coisas que existem em muitas prefeituras no país. Então, é muito difícil de você que vem num sistema diferente conseguir reagir com isso. Então, eu acho que eu seria uma pessoa bem vocacionada, trabalhador, eu ia me dedicar para as pessoas, tudo, mas acho que eu teria uma dificuldade do sistema. Ou o sistema ia me comer, tipo tropa de elite, né? O cara que é muito honesto ali não consegue se dar bem, né? Então, eu queria saber da Renata, tem muitas participações, ela não é candidata política, então o Wilson Nimbaré pergunta para o João, mas eu queria que a Renata comentasse essa questão que o João falou, de Santos, da questão do centro de Santos, que tem que ser revitalizado, essas coisas todas. E se puder falar também do emissário, desse problema que teve no emissário, uma pinceladinha, porque eu sei que você ainda vai fazer a defesa, sobre a questão que o juiz entendeu que não poderia ser feito um investimento agora naquele local. Em relação à nossa cidade daqui de Santos, o que eu enxergo é que assim, o mandato de 4 anos, ele é curto para você fazer grandes investimentos. Com a possibilidade de reeleição, estendendo-se a 8, essas possibilidades, elas crescem muito, né? Elas aumentam muito. Você tem que ser muito focado, muito empreendedor e muito determinado para conseguir fazer tudo aquilo que você deseja num mandato de 4 ou talvez até num mandato estendido de 8 anos. Eu concordo com o João, a nossa cidade não é uma cidade perfeita como nenhuma em nosso país. A gente tem problemas, principalmente na questão realmente de moradia, nos nossos morros, a gente tem muito, assim como o Rio de Janeiro, toda cidade que tem muito morro, tem muita área invadida. E não é tão simples assim, eu sei que é difícil até juridicamente você explicar isso, porque o mecanismo jurídico para você resolver o problema da moradia no morro, da área de risco, qual é? Tirar as pessoas dali, coercitivamente, entrar com uma ordem e colocar essas pessoas aonde? Então envolve um trabalho de habitação, envolve um trabalho de assistência social, porque a pessoa muitas vezes ela prefere ficar na sua casinha correndo risco ali de deslizamento do que morar num abrigo, às vezes 6, 7, 8 pessoas. Foi o que o João falou, a gente se deparou de repente com uma pandemia em que todo mundo enxergou deficiências que boa parcela da população, e daí eu me culpo por fazer parte dessa parcela também, de se acomodar e achar que não faz parte do meu problema, né? Muita gente pensa, eu tenho plano de saúde, então eu não tenho problema. Com a pandemia você tem sim, porque se o sistema de saúde colapsar, tanto faz que você pague 4, 5, 10 mil reais de plano de saúde, você talvez precise do mesmo plano de saúde que a outra pessoa que mora numa comunidade, e você talvez precise do SUS. E quando você está levando uma amiga sua, um parente seu num setor, num hospital, você está numa sala de Covid, que está todo mundo lá com acompanhante, né? E todo mundo que está com acompanhante, às vezes não está com Covid. E você fala, pô, eu não estou com Covid aqui e estou na sala de espera com cheio de Covid aqui na região. Exatamente. E você vê que, por exemplo, quando você espera com plano de saúde 40 minutos, 1 hora para uma tomografia não demora 40 minutos, 1 hora, é 3 minutos. Mas por quê? Porque tem uma fila de gente na sua frente. Isso. E o cara está passando mal, não sabe se está morrendo, se precisa de respirador ou não, e está esperando. E aí você vê um monte de gente passando, eu sei porque eu fui acompanhante, e você passa por um monte de pessoa passando de maca, às vezes pessoas acima do peso, tal, ou de mais idade, com aquele oxigêniozinho assim, e você está com o acompanhante e fala, pô, será que eu vou ficar aí? E a pessoa sabe que na tomografia é um pênalti, é decisivo para ver se ela está com mais que 30%, fica no hospital. E você vê que você está com a mesma fragilidade de todo mundo, que esse plano de saúde que é bonito isso, você se titulou também, assim como que eu
falei de mim quando eu fui, e o meu filho, quando fomos correr na praia, me fiz uma autocrítica, você fala, puxa, agora eu não tenho mais esse plano de saúde que vale tanto, porque se colapsar o hospital, eu fico sem respirador mesmo precisando. Nesse momento, nós ficamos todos iguais. E a gente tem que ter esse olhar. O transporte público é a mesma coisa. Quantas vezes as pessoas se acostumaram a estar dentro do seu carro, muitas vezes blindado, conversível, banco de couro na cidade de São Paulo, e ver o transporte público, os pontos de ônibus lotados, as pessoas abarrotadas como numa lata de sardinha, e parece que se acostumaram com isso. Hoje a gente tem o problema de fato, isso precisa ser resolvido. Milagre não se faz, mas a gente precisa de algumas medidas ali paliativas que envolvem investimento e também a adequação desses horários de retomada do funcionamento do comércio, que é uma das nossas preocupações aqui no plano de retomada de Santos, que é justamente a nossa ideia primordial quando a gente lançou o plano que o Tribunal de Justiça, em parte, suspendeu. A ideia era ter menos dias de funcionamento, porém num horário mais estendido e em horários diversos na orla e no centro, justamente para que o sistema de transporte coletivo também não colapsasse nos mesmos horários de pico. Isso é uma ideia bacana, setorial, né? Tem o Pedro Duarte, competente, gosto muito da minha amiga, grande pessoa. Ela faz coisas corretas, além disso é protegida por Deus. Conte comigo sempre, Pedro Duarte. Muito obrigada pelo carinho. O seu pai que também foi vereador, né? Foi vereador lá em São Vicente. O meu pai foi vereador no ano de 1996 até o ano 2000 e depois na eleição seguinte... Tem vereador até hoje lá, 94, ai meu Deus, tem vereador nessa época. Na época que o meu pai foi vereador... Agora Roberto Rocha já estava. Roberto Rocha estava. Era o primeiro mandato do Billy, o Billy tinha em torno, acho que de uns 20, 21 anos. O Billy, que era professor Caleb, que incentivou o Billy, devia ter o Santiago. O Márcio França era vereador também na época. Márcio França era oficial de justiça e vereador. O Santiago devia ser vereador. Santiago também, aquele locutor, Altair de Marco. Altair de Marco. Altair de Marco também era daquela... Chegou a ser presidente da Câmara, Altair de Marco, né? Isso, foi o finado Eduardo Palmieri. Sim. Né? Muita gente. Tem bastante gente boa que tinha. Aquele também que eu esqueci o nome agora, que já faleceu, que foi secretário de Cultura depois. Então teve muita gente... O filho do Gustavo, né, Palmieri. O pai dele. O pai dele foi vereador e hoje o Gustavo é vereador. O Gustavo é vereador. Hoje é secretário, né? Hoje é afastado, e bastante atuante, era o pai dele, causa... que era o pai dele, que é médico pediatra, também bacana em São Vicente, A gente tem alguns vereadores aqui em Santos, né? O caso, o Benedito Furtado, o próprio Lincoln Reis também atua bastante nessa área de proteção dos animais. Lá em São Vicente tem o Palmieri, Sim. Lá na Praia Grande o Cadu, que é meu amigo também. Então a gente, assim, a nossa região... Todos meus amigos e alguns até meus estagiários. Eu sou apaixonada por essa causa, então eu tenho... Muito bacana. Eu acho, a gente sempre tem que ter essa oportunidade de parabenizar o trabalho dessas pessoas. Lógico. Maria, não concordo com o horário afunilado. A Marizuki, a grande amiga de bom caráter, honesta, parabéns. Filete, parabéns, o programa está ótimo. Alcides Catarina, estou curtindo. Filete, muito legal a sua autocrítica. É a Fabiane, muito legal você e a doutora falarem dos erros. Não é que foi um erro, não tinha uma proibição de ir para a praia. Eu fui. João Vilela, perguntas para você aqui. Nós temos o Wilson no Imbaré. Ele pergunta, nossa senhora, João, você acha normal o candidato Rogério Santos... Pô, tu tá bravo, Wilson. Ficar fazendo campanha e livezinhas com pessoas que estão fazendo teste de Covid, a população ainda não sabe quem ele é. Eu acho deprimente. É a opinião do Wilson Nibaré, eu estou lendo aqui, né, sobre a questão do Covid-19. Eu não vi essa live junto com pessoas com Covid ou testando para Covid. Não acho que não deve ter acontecido isso. Seria inadequado se tivesse uma coisa desse tipo. Eu acho... Não deve ter, talvez eu tenha confundido alguma coisa, mas seria uma loucura a pessoa não fazer uma live num teste de Covid que as pessoas estão infectadas. Não consigo ver isso acontecer, espero que não tenha acontecido dessa forma. O que me preocupa é assim, a grande maioria, saiu um dado aqui do secretário Edson Aparecido aqui de São Paulo, e ele colocou um dado interessante, a maioria dos infectados é pobre e de baixa escolaridade. Fizeram um levantamento que a maioria dos infectados, entre 35 a 49 anos, nunca estudaram, olha que loucura, nunca estudaram, é um problema social gravíssimo. Pertence às classes D e E, a maioria dos infectados.
moram em casas com 5 ou mais pessoas acima de 18 anos, não praticam distanciamento social e trabalham fora ou em regime misto, alguns dias fora, alguns dias dentro de casa. Essa é a radiografia do secretário Edson Aparecido sobre São Paulo. Imagina que loucura nós estamos. Então, é uma doença muito complicada. Eu acredito que agora a gente para a fase amarela, a gente vai conseguir ainda progredir mais para verde, depois para azul. E a gente tem muito trabalho pela frente, viu, Filete? É um trabalho que tem que ser incansável para melhorar essa qualidade de vida desses lugares que estão numa situação muito complicada. Eu vejo as pessoas em lugares mais humildes. Eu estive ontem na Zona Noroeste, eu estava vendo isso, com as pessoas com distância, claro. Eu fui lá com outra questão que eu tinha que resolver. E as pessoas estão numa situação muito difícil. Emprego, principalmente, vai ser o grande desafio de qualquer um agora, nesse começo de ano. É o grande desafio. Empresa e emprego. Claro que a melhoria da saúde pública, a Renata tem toda a razão, é muito difícil você fazer essa regulação fundiária, principalmente, mas tem que ser feito de qualquer forma. Tem uma pergunta. Ela falou do dos Rodrigo. morros, repetindo as pessoas de lá, é verdade, é difícil. Tem a pergunta do Rodrigo, do Segundo Cartório. Boa tarde, Eduardo. Gosto muito da coragem do João Vilela para falar, provavelmente, e que se ele for candidato a prefeito, votarei nele provavelmente. Gostaria de saber do João se ele tem uma opinião contra a saída do Kennedy da corrida eleitoral. O Kennedy, que tinha 33% da intenção de votos, haja vista que nas pesquisas ele era líder isolado de votos. Se você acha estranho, é o Rodrigo, que trabalha advogado, trabalha no Segundo Cartório, é telespectador assíduo do programa. João. Olha, eu não sei se é estranho ou não, ele está bem cotado, mas o grande ponto que eu vejo, que ele talvez tenha visto, é que ele não deveria largar o mandato dele no meio do caminho. Eu sou contra se largar o mandato. Vir como candidato, ótimo. Quantas pessoas puderem vir, quantas melhores pessoas puderem vir, melhor. Isso não é a questão. O grande problema é largar o mandato no meio do caminho. Então, se ele larga o mandato, ia ser a suplente dele, a pessoa que está depois dele para ficar na vaga dele, é uma pessoa da cidade de São Paulo. E nós já temos muito poucos deputados federais e estaduais. Um dos grandes problemas da nossa região é esse. Nós temos pouquíssima representatividade. Pega Campinas, por exemplo, que é uma região forte, ou Ribeirão Preto, ou Sorocaba, ou São José dos Campos. Eles têm muitos deputados, tanto estaduais quanto federais. E conseguem ter força no país para conseguir emendas, conseguir uma série de coisas. É assim que funciona. Então nós temos que ter bons deputados na nossa região. E quando a gente perde, a pessoa larga o mandato, o grande problema é esse largar o mandato. Largar o mandato, eu vejo como uma coisa, uma falcatrua, uma coisa horrorosa com a sociedade que votou na pessoa, seja quem for, votou na pessoa esperando que ele fosse cumprir o mandato. Largar mandato no meio, eu acho uma coisa horrorosa. Eu vejo que esse é o problema. Agora, se candidatar, acho ótimo. Quanto mais pessoas puderem se candidatar, a população tem mais opções para escolher. É fundamental. A concorrência é muito bom, porque daí também os melhores acabam vencendo. Pelo menos a gente espera que seja isso. A competição é muito saudável sempre. Então, a única questão é essa questão do mandato, que não deve ser largado no meio por ninguém. João, queria me despedir de você. Obrigado, né? Sorte aí na caminhada. O Paulo Eduardo Costa assistindo o programa com o Ricardo Fernandes, lá de... Ricardo Fernandes, peraí. Ricardo Fernandes, lá, o bartender, lá de São Vicente. O Pedro Filete assistindo o programa. O Uriel Vilas Boas, falando que o programa está ótimo. O Walter Árvore, Lombardi. O Andrés Rueda, candidato a presidente do Santos, também assistindo o programa. O Altemar Estivador, Filete, o programa está excelente. Como sempre, você neutro. Adel, parabéns. As lojas abrindo com horário reduzido aumentam o problema para as pessoas. Concordo com o João, com você e com a procuradora, né? Então, enfim. Renata, o programa passou muito rápido, né? Realmente queria agradecer você, sempre ilustre, assim como o João Vilela e como todos os convidados, acrescentando aí para as pessoas sobre o distanciamento, sobre os cuidados. Olha, Filete, passou rápido demais, né? A gente tinha mais coisa aqui programada para falar. Se você me convidar, eu venho outro dia para a gente conversar. A produção te convida, não tem problema. Eu sou muito contente de estar aqui. Obrigado, João, pelo debate, sempre produtivo.
E agradeço todo mundo que está assistindo, agradeço as mensagens, a gente sempre fica contente de receber um elogio, receber um carinho, e acho que o meu papel, mais do que, tanto quanto aqueles que detêm mandato eletivo, o meu papel de servidora pública é esse mesmo, de servir ao público. São as pessoas que me remuneram através dos tributos que pagam, né? O salário que eu recebo. Então, não é favor que eu faço, não. É o meu dever. O meu dever é trabalhar realmente para que a nossa cidade progrida e tenha sempre um prognóstico, um futuro cada vez melhor. Muito obrigada mais uma vez. E são as pessoas que trabalham, que vão construir nossa cidade, nossa região, nosso estado, nosso país. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, João Vilela. Muito obrigado a você, telespectador. Lembrando que tem reprise às 23 horas, 1h da manhã. Então, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para quem está vendo nossas reprises. Fique com a nossa extensa programação. Com Deus. Muito obrigado.